Fazer esse tipo de coisa pode estar arruinando com a sua vida. E eu estou falando sobre o medo excessivo do desconforto. Antes de passar para o vídeo, eu queria explicar para vocês como que surgiu e como que aconteceu que os homens de hoje em dia têm uma energia, uma testosterona e uma masculinidade mais baixa. Basicamente, nos dias de hoje, é totalmente normal que uma criança cresça sem um pai. Então a criança cresce sem ter um exemplo, uma postura de como ser homem e de como se tornar um homem. E acaba que quando essa criança cresce sem um pai, ela normalmente fica com a mãe ou com a avó. E o que que acontece? Além de ela não ter uma figura masculina para mostrar para ela como ela deve agir e como ela deve ser, ela ainda segue o exemplo da mãe e da avó, que por muitas das vezes uma figura feminina busca mais proteger a criança do que educar e mostrar para ela como a vida deve ser. Um exemplo disso é, se você for parar para pensar, muitas das vezes a tua mãe tenta te proteger de fazer alguma coisa. Normalmente elas são mais cuidadosas e mais sentimentais. E os pais, por outro lado, meio que, digamos que tacam foda-se para você, querem que vocês se lasquem mesmo, que se ferrem mesmo, porque eles sabem que realmente você só vai crescer na dor e no desconforto. Uma história muito interessante minha mesmo, que eu posso contar para vocês, é que meados de 2018, 12 é foda, meados de 2018, estava acontecendo a pandemia, então eu não estava tendo aula, e, enfim, eu estava literalmente tendo a vida dos meus sonhos. Basicamente, eu ficava o dia inteiro jogando Free Fire, eu dormia a hora que eu queria, eu acordava a hora que eu queria. Basicamente, eu fazia tudo o que eu queria. Eu basicamente só comia e jogava. Comia e jogava. E nisso, o que que aconteceu? O meu pai, ele sempre trabalhou muito. Ele é pedreiro. E aí ele começou a me levar na obra com ele. Ele começou a me levar a trabalhar com ele. E o que que aconteceu? A minha mãe, como eu disse, como uma figura feminina, sempre tentava me proteger e não deixar com que ele me levasse. Só que acabava que ele conseguia, porque, né, ele é um homem da casa, então ele tinha um valor, a hierarquia, ele estava numa posição maior. E acabou que naquela época eu ficava muito puto, eu ficava muito nervoso, porque, pô, imagina, eu ficava o dia inteiro em casa fazendo nada, e aí eu tinha que começar a carregar brita, lajota, areia, carregar muito peso mesmo, e tipo assim, era muito pesado e foi um choque, literalmente, de realidade. Só que hoje, eu olhando para trás, eu percebo que aquilo foi bom para mim, porque eu aprendi a criar responsabilidade, eu aprendi a ganhar o meu próprio dinheiro, eu aprendi que se eu quero alguma coisa, eu tenho que buscar e que não vai ser fácil, que muitas das vezes eu vou ter que sofrer, me dedicar, batalhar para mim conseguir alguma coisa. E isso ele me ensinou levando para o trabalho dele, e me ensinando como é ser um homem, se tornar um homem e construir a minha masculinidade. Falando um pouco sobre ciência, a testosterona é o hormônio do homem. É basicamente o hormônio que faz o homem ser homem. Estudos foram feitos e viram que a média da testosterona no corpo de um homem de antigamente era cerca de 700 a 800. Então o nível de testosterona dele chegava a 700 ou 800. Hoje em dia, o nível médio do homem de testosterona é entre 200 e 300. E por que que acontece isso? Basicamente, você consegue ter testosterona por vários métodos. Por exemplo, se você tomar sol, você vai aumentar a testosterona. Se você consumir gorduras boas, vai aumentar a sua testosterona. Mas o fator mais crucial e principal é a conclusão de desafios. É basicamente você concluir desafios. E antigamente, não tem nem como comparar a nossa vida de hoje em dia com a vida de antigamente. Os caras sofriam e muito. Eles tinham que ir para a selva caçar um animal para comer, para sobreviver. Eles tinham que montar barraca, fazer fogueira, enfim, passar frio. Então eles passavam por muita dificuldade. E hoje em dia você tem tudo de mão beijada,
você tem tudo do bom e do melhor, tudo da forma mais fácil possível, e mesmo assim você ainda reclama de tudo. Mas isso é a explicação de por que que teve uma baixa tão grande na testosterona e na energia, na masculinidade do homem de hoje em dia. Mas para resolver isso, tem uma forma e tem um jeito. Basicamente, a partir de agora, eu quero falar para vocês fazerem tudo que dá desconforto. Irmão, tudo aquilo que te deixa desconfortável, que te dá medo, você vai. Você pega e faz. Por quê? Basicamente, você vai começar a treinar sua mente a fazer não só o que você quer e não só o que te agrada, mas sim fazer aquilo que você precisa fazer para se tornar alguém e para crescer e evoluir. Basicamente, você tem que entender que a pessoa só cresce no caos controlado. A pessoa só cresce no desconforto. É fazendo com medo mesmo. É ali, na hora H, que o bicho está pegando. É ali que a pessoa vai crescer. Posso citar vários exemplos. O exemplo da academia. O cara vai para a academia para sentir dor no músculo, para romper as fibras, para sofrer. Mas o que acontece depois? O músculo cresce, o músculo fica mais forte. E é só assim para você crescer na vida. É apanhando, é levando um soco na cara, que você vai aprender como lidar com as coisas. Posso citar um exemplo também de você chegar em uma mulher. Irmão, primeira vez que você chegar em uma mulher para conversar, você acha mesmo que você vai conseguir desenrolar se for uma mulher muito bonita? Óbvio que não, irmão. Tu vai ficar nervoso, tu vai suar frio, tu vai estar tremelique, mas é a primeira que você tá chegando. Na segunda, isso vai abaixar. Na terceira, vai amenizar. Na quarta, você já vai estar falando naturalmente. Na quinta, você já vai pegar, porque é tudo um processo. É tudo como se fosse um volume que fosse aumentando aos poucos. Então, não despreze o desconforto, não despreze o processo, porque é eles que vão fazer que você chegue no seu sucesso. Eu queria passar uma técnica aqui para vocês, se chama a técnica do espelho. Basicamente, irmão, quando você vai fazer alguma coisa que te dá desconforto, você não está com medo do julgamento das outras pessoas. Na verdade, você está com medo que as outras pessoas descubram os seus medos, inseguranças e traumas também. Então, basicamente, você não tem medo do julgamento, você tem medo das pessoas descobrirem quem você é de verdade. Porque você não quer mostrar isso para o mundo, você esconde do mundo. Muitas das vezes você esconde até para você mesmo. Então, o que que eu quero que vocês façam? Se olhe no espelho e guspa todos os seus medos, inseguranças, traumas, coisas que te deixam desconfortável, coisas que você não gosta no seu corpo, e você vai fazer um checklist, um passo a passo de como resolver cada problema. Exemplo, eu sou gordinho, e essa é uma insegurança minha. Eu tenho medo de tirar a blusa na rua, quando eu estou no parque aquático, enfim. Isso eu já sei que é uma insegurança minha. Então ninguém mais vai conseguir usar isso contra mim, porque eu já sei que isso é um defeito meu. Não defeito, mas enfim, vocês entenderam. Então você vai começar a fazer um passo a passo, um checklist que vai resolver cada um desses seus problemas. Só assim, para você realmente se curar, se tornar uma pessoa realmente autoconfiante e se tornar alguém na vida. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deixa o like aí embaixo, se inscreve para ajudar o canal. Tamo junto.